qual é o tipo de frizz que mais te atrapalha no seu trabalho. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, o que eu faço com frizz? Aí eu paro e penso, que frizz que ela está falando? De qual parte? Em qual situação? O frizz, ele é o terror dos escovistas. Muita gente quer fazer aquele cabelo perfeito, mas assim que a escova acaba, fica aqueles fiozinhos arrepiados para ficar assombrando você e a cliente. Descubra quais são os 3 motivos que geram o frizz na sua escovação. Meu nome é Luma Sakamoto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. E aqui eu te ajudo a sair do zero à escovação perfeita, mas eu também colaboro com informações sobre tricologia, sobre cosmetologia, para que você tenha uma base bem sólida, para que você torne-se um cabeleireiro integrativo. E se você está gostando do conteúdo e isso está te ajudando, me ajuda a ajudar mais pessoas? Faz o seguinte, são 3 ações importantíssimas. Inscreva-se, né, no nosso canal sempre, segue o nosso perfil no Instagram, comente e compartilhe, né? Comente, compartilhe, dá um curtir também, são 4. Então sempre inscritos no YouTube, curta, comenta e compartilhe, são 4 ações na verdade. Então quando você faz essas 4 ações, logo que você entra, já curte, já comenta, já manda essa live pro pessoal, assim ela vai fazer com que a gente alcance mais pessoas e dá mais sentido pro projeto, né? Galera, então é o seguinte, o assunto hoje é o tal do frizz, tá? Vou falar para vocês que esse conteúdo foi pensado com muito carinho e eu tava pensando assim, tipo, quando foi que eu vi um conteúdo desse, né, com essas informações antes? Aí eu pensei, poxa, acho que isso eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na pós, porque é um compilado de coisas, né? É um compilado tanto da parte prática, né? Porque isso está direcionado para a questão da escovação, quanto na parte da gente, da parte acadêmica mesmo, né? Então, fui juntando um monte de informações para trazer aqui para vocês esse conteúdo de hoje. Porque eu sei que o frizz é o terror dos escovistas, né? Muita gente quer fazer o cabelo perfeito, só que logo que acaba a escova, fica o cabelinho tudo arrepiado. E aí isso é uma assombração, né? Então, o que é o tal do frizz? Frizz é isso, frizz é um cabelo que arrepia, é um cabelo que sai da forma, né? Extravasa aquela forma que você quer criar. Só que o que eu quero falar para vocês hoje é que os fios, eles não arrepiam igual, né? E eu identifiquei, né? Eu fiz um levantamento aí de 3 causas de frizz. Eu quero perguntar para vocês, por um acaso, vocês sabem quais são essas 3 causas de frizz? Comenta aí se você sabe, ou as causas que você sabe que do frizz. Então eu já vou falar para vocês sobre isso, tá? Bom, se você não... Por que você está falando isso, Luma? Por que você está falando sobre as causas do frizz? Porque assim, se você não entender as causas, você não consegue dar a solução mais assertiva para o frizz. Então, já vou antecipar um pouquinho aqui, que hoje eu vou falar dessas causas, o que provoca, né? Entender melhor o que é esse frizz. Então, vamos lá. Se você entende a causa do frizz, você vai começar a perceber assim, ó. Interessante, no dia de chuva, o frizz que forma no cabelo na hora que se faz a escovação é diferente do frizz do dia seco. Então, quando a umidade está muito alta, né, no ar, forma um determinado tipo de frizz. Quando está muito seco, forma outro, tá? Outro exemplo para vocês. O frizz na parte frontal, né, do recrescimento desse cabelo, ele é mais difícil de você controlar do que um frizz que está na extensão do fio. Então vocês têm que perceber isso. Tem frizz aqui, tem frizz aqui. E nessas variações, como eu estava explicando, né, do cabelo no dia seco, no dia úmido.
aproveitando aqui, ó, tô dando uma sentadinha no meu cabelo, mas até aproveitando essa questão do meu próprio cabelo, né? O que tem a ver o meu próprio cabelo com o assunto do frizz? Eu acho que assim, uma das coisas que acontecia comigo, né, antes de eu usar meu cabelo natural, era que eu tinha todo esse esforço de sempre escovar o meu próprio cabelo e qualquer suadinha, qualquer coisa que acontecia, já vi o frizz e eu ficava nervosa com aquilo. Então, a partir do momento que eu comecei a usar meu cabelo natural, foi também uma questão de falar assim, não, eu aceito que vai ter os fios que eles não vão ficar perfeitos, que eles vão ficar todos os fios organizados no mesmo lugar. E é isso que eu queria trazer também para vocês. Essa crença de que o frizz é algo que é zerado, essa crença, ela torna as pessoas escravas do cabelo, tá? Então isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, porque eu entendo que isso é algo que torna o trabalho muito mais pesado, né? É lógico que existem situações, né? Por exemplo, você tem uma situação de produção, você precisa aumentar a duração do seu trabalho, lógico que sim. Só que o que eu quero explicar para vocês é que existe meio que uma ditadura aí com relação a querer controlar o movimento de cada fiozinho da cabeça. Gente, isso aqui são mais de 100 mil fios, né? Como é que a gente vai controlar o movimento de, né, cada, né? Você vai expandir, você vai ficar um pouquinho para fora. Esse negócio de querer controlar 100% o frizz, eliminar o frizz, eu acho que é a primeira grande cilada disso tudo. Porque eu vou mostrar para vocês as possibilidades com relação ao frizz e vocês vão perceber que sim, né, frizz é um negócio complicado. Só que a ideia é que vocês entendam, né, de onde que esse frizz está aparecendo, para vocês então procurarem a solução mais assertiva. Não dá para controlar, não dá para controlar 100%, não dá para você falar assim, esse cabelo vai ficar assim perfeito, porque isso leva à escravidão, por exemplo, da chapinha do Babyliss. A pessoa olhar para a cabeça de alguém e ver todos os fios no mesmo lugar. Aí a pessoa, ela vai lá e só consegue esse efeito de zero frizz com agressão térmica. Só que não é isso que eu explico para vocês aqui no Cabeleireiro Integrativo. Faz a agressão térmica lá, passa a chapinha, passa o Babyliss para você ter o cabelo perfeito. Pô, cabelo perfeito, sem um fio no lugar, é fadado a ser danificado, né? Então, primeiro eu gostaria de abrir a mente de vocês com relação a isso, né? Vamos dizer assim, qual que é o seu limiar com relação a frizz, né? O que você percebe que esse frizz aqui é aceitável, aquele ali não é? Então, primeiro conceitualiza para você, entenda como é que você se sente, como é que você se comporta com relação a isso. Porque eu vou ser muito sincera com vocês. Enquanto eu escovava meu cabelo, eu não recebi um elogio do meu cabelo. Depois que eu assumi o cabelo natural, depois que eu entendi, né, melhor o meu cabelo, nossa, as pessoas super elogiam. E você fala, poxa, né, mas pra mim, lá atrás principalmente, ainda eu falo assim, nossa, tem horas que eu fiz como solto, lógico, porque a forma, né, qualquer coisa que a gente faz, o cabelo ele dá uma esticadinha, ele não fica do mesmo jeito. Mas sinceramente, depois que eu entendi, né, depois que eu passei a lidar melhor com a questão do frizz, foi quando a percepção das outras pessoas também mudou completamente a respeito do meu cabelo. Tá? Bom, gente, então, beleza. Você está falando de frizz na escovação, Luma? Sim, correto. Estou falando de frizz na escovação. E vai ficar mais fácil para vocês lidarem com ele se vocês entenderem a causa. E segunda questão importante para vocês terem mais facilidade para lidar com frizz é vocês melhorarem sempre a condição de saúde da fibra, tá? Então, quando você melhora a condição de saúde da fibra, você reduz as chances do cabelo ter frizz. Porque cabelo danificado tem mais frizz. Beleza? Tá claro isso para vocês? Então, vamos lidar do jeito certo, né? Com esse frizz na sua escovação? Primeiro você entender a causa, e eu vou falar para vocês
as 3 causas. E vocês, então, sempre pensarem nessa questão de saúde de cabelo, beleza? Galera, então vamos entender quais são as causas do frizz. Eu separei as causas em três pontos, tá? Primeiro, tem a ver com gravidade. Segundo, tem a ver com umidade. E terceiro, tem a ver com a energia estática. Umidade e energia estática, elas estão de mãozinhas dadas, mas eu vou explicar melhor por que eu dividi assim. Vamos entender a primeira causa, né? Quando eu falo de... por que a aluna está falando de gravidade e frizz? Porque os cabelos que são mais curtos, eles vão ser mais fáceis de arrepiar, porque literalmente falta peso, falta massa para esse cabelo cair e fazer a curvatura e assentar. Então, até trouxe aqui de exemplo, ó. Quando a gente tá no corte fazendo uma estrutura que a gente quer que fique mais alta, que a gente deixe ela com mais movimento, o que a gente faz? A gente encurta o cabelo. Por quê? Quando o cabelo sai da raiz, ele sai mais ou menos, dependendo da curvatura do cabelo, lógico, se o cabelo é mais enrolado ele vai ser um pouco mais diferente, mas a tendência é que ele saia quase que a 90 graus da raiz. Então ele vai apontar para 90 graus. Então quando você olha o topo da cabeça, ele vai apontar então para cima. Quando a gente está lidando com essa parte mais embaixo aqui, ele vai apontar mais para baixo. Só que aí a galera pira porque o cabelo aqui em cima ele quer ficar para cima. Então ele quer, ó, ele não tem massa suficiente, ele quer pesar. Se eu cortasse o cabelo um pouquinho mais curto aqui, ó, ele ia ficar bem mais arrepiadinho. Ó. Então o comprimento ele vai influenciar no frizz, porque quanto maior o comprimento, maior a massa, mais peso. Quanto menor o comprimento, menor a massa, menos peso. Aí ele vai... E aí existem duas situações com relação a essa questão de peso do cabelo, a gravidade, né, a ação da gravidade no cabelo, que são muito comuns e geram muito frizz. Quais são elas? Primeira, são as questões pós-queda de cabelo. Então, seja porque a pessoa teve uma queda de cabelo pós-parto, ou ela ficou doente, passou por uma cirurgia, teve qualquer outro tipo de uma alteração nutricional, ela tem uma queda de cabelo, aí tem lá o ciclo da queda, dependendo da queda, quanto tempo que ela dura, ou tem gente que tem queda constante, né? Mas vamos colocar um ponto assim, por exemplo, se ela tem a queda em janeiro, e em janeiro essa queda já começa a se estabilizar e o cabelo já começa a retomar o seu crescimento. Quando chega junho, né, até junho ou até dezembro, entre junho e dezembro, essa pessoa vai sofrer com muito frizz. Porque o cabelo ele vai voltar, né, a crescer, só que aí, como caiu meio que uma quantidade junta, ele vai crescer junto, né, mais ou menos no mesmo tempo. Aí a pessoa vai ficar com uns cabelinhos mais curtos que estão apontando para o teto, né, então dá aquele frizz por conta de recrescimento. Então esse cabelinho mais curto pós-queda, ele é um cabelo difícil de trabalhar. Tem que ter técnica de escovação, porque você tem que aprender a trabalhar com essa região com mais atenção, porque na hora que você seca, se você secar errado, ele vai arrepiar mesmo, tá? Então aí você vai ter, normalmente, né, nessa área frontal, muito cabelo curto, ou ainda mesmo aqui no topo, cabelinhos, um monte de cabelinho, um tanto assim de comprimento, e você vai ter um certo trabalho aí para escovar. Mas uma coisa que eu gosto de falar é que quando a gente vê esse tipo de frizz, né, entendendo que é pós-queda, eu brinco sempre que eu falo para cliente, ó, dá graças a Deus porque o cabelo tá voltando, dá graças a Deus porque o cabelo tá crescendo, porque o problema é quando ele não cresce, tá?
Então, a primeira causa relacionada à gravidade, né, relacionada a essa questão de peso do cabelo, é o pós-queda. Só que a gente tem uma segunda situação também, que é quando é pós-quebra. Pós-queda é uma coisa e pós-quebra é outra, né? Tem gente que tem corte químico, ou ainda tem gente que prancha tanto cabelo, seca tanto cabelo, que acaba tornando ele cada vez mais frágil e ele quebra sempre no mesmo lugar, né? Então você pode perceber que esse tipo de quebra, ele tem um padrão ali no mesmo lugar. E aí o que acontece? Você tem que instruir sua cliente, ó, esse frizz aqui, ele é causado porque você fica fazendo tal coisa. Então você tem que parar de causar esse dano na fibra. Então essa é a orientação que você precisa dar para a sua cliente e também entender que dependendo do grau de dano desse frizz aí, né, nesse cabelo, a solução é a tal da vitamina T, né, de tesoura. Beleza? Então entendemos que a primeira grande causa aí de frizz tem a ver com a gravidade por conta de peso. Quanto maior a massa, maior o peso, menos frizz. Quanto menor o comprimento, menor a massa, menor o peso, mais frizz. E isso pode acontecer devido à queda de cabelo e pode acontecer também devido à quebra do cabelo, né? Então são dois grandes motivos aí. Então, por que também o frizz vai rir da sua escovação? E isso é muito, muito comum, é por uma questão da umidade. Então, a interação do cabelo com a água. Não sei se vocês sabem, mas até tem um filme que a gente assistiu, lembra até hoje que a gente assistiu um filme era de balão, assim, era um romance lá que tinha um casal que era... Não era um casal, eles eram parceiros, né, nessa viagem de balão. Foi bem legal aquele filme. E um dos instrumentos que eles usavam para fazer lá suas viagens é um negócio chamado higrômetro. O higrômetro antigamente, acho que antigamente, hoje pode ser que tenha higrômetros que não sejam assim, mas era feito com fio de cabelo. Então, um instrumento de medição de umidade do ar feito com fio de cabelo. Ou seja, o cabelo ele tem muita interação com a água. Muita, o tempo todo. O cabelo está o tempo todo interagindo com a água. E o que isso tem a ver com a sua escovação? Tem a ver em 3 pontos. Entender primeiro a relação de que quando a umidade relativa do ar ela está mais baixa, então se a umidade do ar está mais baixa, mais seco, se o ar está mais seco, o cabelo tende a ficar mais liso, né? Ele tende a ficar mais esticadinho, só que também dá aquele frizz estático. Então, essa coisa do cabelo, sabe aquele exercício lá de você esfregar o pente e o cabelo ficar junto atrás? Então, é mais ou menos isso. Ele fica um frizz, que é um frizz de cabelo mais esticado e ele faz um frizz assim, como se fosse um frizz mais reto, né? Então, nos dias secos, normalmente a gente tem isso, né? Esse tipo de frizz de dar até choque. Só que quando a umidade ela tá maior, como por exemplo em dias de chuva, né? Em janeiro está bem úmido. Quanto mais úmido, mais enrolado o cabelo fica. Então aí esse frizz ele é diferente, ele não é um frizz que vai formar esticado igual o frizz do dia seco. Ele é um frizz onde o cabelo tende a ficar mais curvadinho. E se o cabelo é enrolado e a pessoa quer ele liso, você vai ver que aquele frizz que vai formar é um frizz meio emboladinho, né? Então vocês percebam, estou falando que causa do frizz tem a ver com umidade. Se está seco, vai formar frizz, por conta do terceiro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Mas se está muito úmido, também vai formar frizz. Olha só, é entre a cruz e a espada, tá vendo como que o cabelo é o frizz, essa história do frizz, a gente ficar querendo zero frizz, é meio que impossível porque vocês têm
essa questão ambiental que influencia demais. A gente mora num país tropical, a gente tem uma umidade maior. Na Europa é muito mais fácil ficar com mais controle de frizz no cabelo. Quando eu fui para a Espanha, ano retrasado, nossa, é um outro comportamento do cabelo. Tenho clientes que moram na Alemanha que falam assim, nossa, mas é tão diferente aqui, meu cabelo fica tão diferente quando eu venho para o Brasil de quando eu estou lá na Alemanha. Sim, porque a umidade muda completamente e umidade tem tudo a ver com frizz. Terceiro ponto com relação à umidade é você entender o seguinte: se o cabelo secou com frizz e você sabe que assim, na hora que você está escovando, às vezes a mecha, até você chegar numa determinada mecha, aquele cabelo já ficou meio seco. E aí você vai tentar escovar aquele cabelo que secou torcido, ou ele secou bagunçado, você foi batendo vento sem querer ali, aquele cabelo secou, né, para cima. Se ele secou assim, vai ser muito mais difícil de você conseguir modelá-lo. Por quê? Porque ele já pegou, se fixou daquela forma. Já falei em outros conteúdos sobre as tais pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio, elas representam uma parte da força do cabelo. Então, se esse cabelo secou daquele jeito, as pontes, elas estão lá, já estão fixadas, então vai ficar mais difícil de você alisar ou modelar aquela fibra. Então, o que você tem que entender? Se esse cabelo secou daquele jeito, você vai ficar num cabo de guerra com ele, tentando esquentar, tentando secar mais ainda para você conseguir dar uma outra forma. Essa talvez não seja uma estratégia tão inteligente, tá? Então, a umidade tem a ver com 3 situações, né, que eu citei aqui para vocês. Quando a umidade do ar está baixa, quando o tempo está muito seco, ou quando o tempo está muito úmido. Quando ele está muito seco, o cabelo tende a ficar mais liso, tende a fazer aquele frizz mais reto, assim, mais horizontal, até dá choque no cabelo. Quando está mais úmido, aí a curvatura do fio aumenta, então dá um frizz um pouco mais embolado, né, vamos dizer assim. E a terceira situação é que a umidade, na hora que a gente está trabalhando com a fibra, a gente tem que aprender sempre a como regular isso, beleza? Agora, qual que é a terceira causa de frizz? A terceira causa de frizz tem a ver com a energia estática. Então, se o cabelo tem energia estática, porque ele está desequilibrado com relação às suas cargas elétricas. Nós falamos, o cabelo está estático. O que aconteceu ali? Teve um desequilíbrio de cargas, tá? E o que provoca esse desequilíbrio de cargas? Eu separei aqui 3 pontos para vocês entenderem. Então, esse equilíbrio aí, desequilíbrio de cargas, pode acontecer por falta de condicionamento. Então, mas como assim, Numa? Por que falta de condicionamento causa frizz? Porque quando a gente entende um pouquinho melhor sobre essa parte da tricologia, a gente entende que existe lá um ponto que o cabelo ele fica com as cargas equilibradas. Na fibra em si, isso chama-se ponto isoelétrico. Então, o ponto isoelétrico ele tem correspondência com pH, tá? Então, assim, quando a gente fala em informação de ponto isoelétrico do fio de cabelo e pH, tem equivalência, tá? Mas quimicamente falando, não é certo falar que o cabelo tem pH. O cabelo não tem pH. Ele tem o ponto isoelétrico dele e essa informação corresponde à faixa de pH. Então, qual que é o ponto isoelétrico do cabelo? Quando é que o cabelo fica, né, com as cargas equilibradas? É por volta de 4, 4,5. E isso corresponde que, se você pega um condicionador, uma máscara, que tenha um pH por volta de 4, 4,5, você vai ter mais chances, ou até um pouco mais baixo, de causar o equilíbrio de cargas nessa fibra, né? Tem que ter máscaras de 3,5, mas por volta disso, né? Um cosmético com um pH mais ácido, por volta de 3,5, 4,5, ele vai ajudar o cabelo a ficar com
equilíbrio de cargas elétricas. Por isso que muitas vezes tem clientes que têm cabelo liso, que elas falam assim, meu cabelo fica muito murcho, ela não usa condicionador. Aí a tendência é que esse tipo de cabelo liso, ele forme aquele frizz que eu falei para vocês, o frizz do dia seco, que é aquele frizz mais esticado, assim, que a gente toma até choque. Então a tendência é que esse tipo de cabelo forme esse frizz por falta, inclusive, de condicionamento. A pessoa não teve aquela... Depois que passou o shampoo, né? Porque o shampoo ele tende a ser mais alcalino para conseguir limpar, para conseguir arrastar a gordura, a sujeira. Só que aí o cabelo acaba ficando mais próximo, né? Aí quando ele acaba ficando num ponto isoelétrico mais alto. E aí isso gera mais carga aniônica. O cabelo faz... Só que a pessoa muitas vezes gosta, porque é isso que dá volume para ela, né? Então você tem que analisar isso também. Só que, fato é, os cosméticos com pH mais baixos, mais ácidos, 3,5, 4,5, eles vão ajudar o cabelo a voltar para esse equilíbrio aí de cargas, tá? Então eu falei aqui, a energia estática influencia no cabelo, por exemplo, nessa situação de falta de condicionamento, porque o cabelo não está equilibrado, tá? E a segunda questão que eu trago para vocês dentro desse tópico é com relação à porosidade. Porosidade, pontas duplas. O que acontece? Quando a fibra ela está com problemas estruturais, né? Quando ela racha, quando ela tem buracos, isso também altera esse equilíbrio de cargas elétricas no cabelo. Por exemplo, a ponta dupla, quando ela abre, né, o cabelo ele tende a ficar mais aniônico no meio, porque essa exposição da parte central do cabelo muda essa interação de cargas aí do cabelo, ele fica mais aniônico. Então, cabelo com um buraco na estrutura, com mais exposição da parte interna do cabelo, ou, por exemplo, pontas duplas, ele vai ter mais essa energia estática porque ele está desequilibrado a nível de cargas elétricas, né? E tem uma terceira questão com relação à estática do cabelo, o frizz gerado pela estática, que é bem interessante isso, que é a poluição eletromagnética. Então, por exemplo, eu sempre pergunto assim, se a pessoa, quando eu vejo muito frizz, e esse tipo de frizz no cabelo das pessoas, se a gente tomar choque, a gente percebe que ela, nossa, a gente fala, tá elétrico esse cabelo, né? Eu pergunto bastante sobre o que a pessoa, se ela trabalha muito tempo em frente à tela de computador, ou se ela trabalha com o computador no colo, celular grudado no bolso. Então, se a gente parar para pensar, a gente está o tempo todo recebendo influência de luz, de tela, de radiação de tela, tomada. Então isso tudo, né, no ambiente que a gente está, acaba também alterando o nosso equilíbrio eletromagnético. Nossa, Luma, você foi longe agora, né? Deu uma viajada. Pois é, mas para e pensa. Quando você está numa cidade onde você não tem tanto contato com a natureza, trabalha com computador, né, não toma sol, então, o cabelo da pessoa tende a ficar todo frisado, porque é uma questão de desequilíbrio de carga. A pessoa está recebendo ali interferência, né, eletromagnética o tempo todo. E quando a gente vai para a praia, o que acontece? Essas cargas elas se equilibram, né? Aí o frizz que acontece na praia por outros motivos. Percebe o que eu quis trazer hoje para vocês? Olha, entenda a situação do frizz na praia 1, né? Provavelmente a pessoa entrou no mar, aí ela não enxagou o cabelo e a água do mar desequilibrou, né, esse pH dessa fibra.
mas não é porque a pessoa está com o corpo dela, né, vamos dizer assim, bombardeado por influência eletromagnética das coisas. Não, é porque o cabelo em si está precisando de mais condicionamento, está precisando de mais proteção, ou ainda o vento gerou muito atrito na fibra em si, né? Mas é diferente quando a pessoa não tem atrito, mas ela está o tempo todo recebendo essa influência do ambiente, e aí ela dá choque até. Então, o que eu quis dizer, trazer para vocês hoje o frizz, que é o tal do cabelinho arrepiado. Ele tem 3 grandes aí, vamos dizer assim, causas. E quando você entende essas 3 grandes causas que eu expliquei, você consegue ser mais assertivo ou assertiva para, na hora da escovação, entender o que está acontecendo naquele cabelo, tá? Amanhã eu vou dar mais dicas para vocês de como lidar em cada situação. Mas fato é, primeiro entenda, olha para a cliente, olha para o cabelo, né, dela, pergunta da rotina dela para entender se você está lidando com o frizz, que é por uma questão de gravidade, né? Essa massa ela está muito baixa, muito pequena, então o cabelo quer ele quer explodir, né? Ele quer primeiro apontar lá para o teto para depois cair. Ou ainda ela está provocando, né, a quebra desse cabelo em um determinado ponto, aí dá normalmente frizz mais de comprimento, né? Ou ainda é uma situação de umidade. Putz, o cabelo secou daquele jeito, ele está amassado, ele está torcido, ele não está legal, ele está arrepiando ali, mas você então precisa trabalhar com relação a dar mais umidade para melhorar a flexibilidade desse cabelo para você conseguir trabalhar. E a umidade tem a ver com como está o dia em si. Né? Tem gente que vai fazer escova no salão, só que infelizmente está 90% de umidade. Né? Então aí amanhã eu vou falar para vocês, beleza, o que você faz num dia que está muito úmido? Né? Tem uns truques aí, tem umas coisas para você fazer. E também a gente pode perceber que esse frizz ele tem relação com a parte estática, com a energia estática, porque por algum motivo esse cabelo e esse corpo dessa pessoa está desequilibrado, né, com relação às cargas. Tem mais carga negativa do que carga positiva. Ou vice-versa também pode acontecer por conta de excesso de carga positiva, tá? Então, tudo é uma questão de um ponto certo, né? Se a pessoa não condiciona o cabelo e esse cabelo está fora do ponto isoelétrico dele, que eu expliquei para vocês, fica mais ou menos em 4, 4,5 e que tem equivalência com pH, quando ela usa um condicionador, ela consegue reequilibrar isso, né? Só que cabelos que são danificados, porosos, pontas duplas, a tendência é que eles sejam mais aniônicos, que eles sejam mais negativos, eles precisem de produtos que façam condicionamento, que façam efeito filmógeno. E por fim, eu falei da questão da poluição eletromagnética. Estar no ambiente, né, com influência de luz de LED, de tela de computador, um monte de tomada, cabo, fio, isso tudo vai trazer desequilíbrio eletromagnético para o nosso corpo. E o cabelo ele é só um reflexo, ele é um indicador, né? O cabelo ele é um indicador, um marcador da saúde, ele está mostrando para a gente muito do que está acontecendo no corpo dessa pessoa, tá? Então, gente, lembrando, né, a última coisa que eu queria falar para vocês, reforçar esse conceito. Muitas vezes quem acredita que frizz é um negócio para ser zerado pode ter nessa crença um problema de tornar-se escravo ou escrava de ter o cabelo que eu brinco que é o cabelo de Barbie, o cabelo de boneca, né? Aquele cabelo perfeitinho, né? Pessoal que acredita em cabelo de revista também é complicado porque é um conjunto de coisas, né? Quando você olha para um cabelo que foi produzido na capa de uma revista ou um comercial, as pessoas elas estão dentro de um ambiente
muito provavelmente dentro de um ambiente fechado, o cabelo está lotado de produto, né? O cabelo foi trabalhado termicamente de uma forma mais agressiva. Então, você junta isso tudo, aí você acredita que isso vai ser o dia a dia, e não é, tá? A gente tem que melhorar a condição entendendo o limite da saúde do cabelo. Eu falei hoje de 3 causas de frizz, falei das suas subdivisões, dentro de cada uma, por que eu classifiquei dessa forma, por que eu trouxe isso para você. Eu queria entender, agora que você percebeu aí as causas do frizz, conta para mim qual é o tipo de frizz que mais te atrapalha no seu trabalho. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, o que eu faço com frizz? Aí eu paro e penso, que frizz que ela está falando? De qual parte? Em qual situação? Então, conta para mim qual é o frizz que mais te atrapalha. É o frizz causado pelo recrescimento do cabelo, pela quebra do cabelo? Se a gente está falando de quebra, frizz de quebra, a gente está lidando também com porosidade, com ponta dupla, né? Então a gente percebe que esse cabelo ele tem uma condição diferente do cabelo do recrescimento. Se a gente está falando num dia úmido, é diferente do frizz de um dia de um cabelo seco. Às vezes eu começo a trabalho né, com cabelo seco no corte, e às vezes eu não consigo pentear o cabelo da pessoa porque ele tá tão estático esse cabelo, que eu preciso fazer alguma coisa para facilitar. Eu não vou molhar o cabelo porque eu vou trabalhar com ele seco. Mas tá beleza, o que eu faço para facilitar o meu trabalho? Então, você começa a perceber, né, as nuances desse frizz. Aí eu quero saber de você. Que tipo de frizz que mais te atrapalha? Comenta aqui abaixo, conta pra mim, porque pode ser que eu faça um conteúdo específico para um determinado tipo de frizz, beleza? Então, é isso. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês e até a próxima.